Vamos ver o que o Nilton tá falando aí. Ó. Abandono da base do governo no dia de ontem. Lembrando que o PDT tem 17 deputados lá na Câmara em Brasília. Quem está liderando de alguma forma esse movimento de abandono do PDT da base é o Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, que é a principal figura política do PDT, há muito já faz oposição ao governo Lula, só que parece que o Ciro anda apoiando bolsonaristas lá no Ceará, justamente para se opor ao Partido dos Trabalhadores. Surgiu aí essa notícia de apoio aí que o Ciro está dando a figuras ligadas ao Jair Bolsonaro. Esse afastamento do PDT do governo, duas perguntas, na verdade, Nildo. Esse afastamento do partido, do governo Lula, coloca o Ciro como uma alternativa viável ao lulismo? E outra, justifica um apoio a figuras de extrema-direita por parte do Ciro Gomes apenas para se opor ao PT? Vamos lá. Quantos ministros bolsonaristas o Lula possui? Vários. Quantas alianças com bolsonaristas convictos o Lula fez em vários estados da República? Quantas teses bolsonaristas o Lula está abraçando, em especial no Ministério da Fazenda? Palavras duras, hein, Nildo? Porra. Nildão tá mandando agude, hein? Quais são os pontos do bolsonarismo que o Lula adotou na política externa, execrando a Venezuela, reconhecendo a fraude no Equador? O que é o bolsonarismo? Uma doença que afeta exclusivamente o Ciro no Ceará? Não. As teses bolsonaristas são as teses da direita brasileira. E o Lula convive bastante bem com... No começo do governo, não sei quantos estão aqui, mas tinha 7 ministros que votaram pela cassação de Dilma e vários que trabalharam para Bolsonaro na eleição de 2018. O que é ser bolsonarista? Então, vamos lá. A Ciro, o que é de Ciro? Ciro mantém uma independência e uma oposição clara ao governo Lula. É um mérito. É um mérito, é um grão de lucidez. O que vai acontecer com o governo e com o fato de que a bancada do PDT anunciou que se retira da base aliada? Absolutamente nada. Esse gesto é um gesto dessa política burguesa depravada, fruto da corrupção partidária, derivada desse parlamentarismo que o Lula pratica como se fosse uma rainha da Inglaterra. Como se tivesse... E vai nego sair preso disso aí, viu? Vai nego sair preso desse negócio do INSS ainda, mano. Pode cravar o que eu tô falando. E nego vai sair preso disso aí ainda. Numa monarquia constitucional. E como se o parlamentarismo tivesse virtudes na periferia do sistema capitalista, e como se o Lula mesmo não estivesse sabotando todo santo dia as virtudes do presidencialismo latino-americano. Que ele renuncia, não porque ele é um homem de profundas convicções parlamentares, não! É porque ele é um homem servil à classe dominante, aos banqueiros, aos latifundiários, aos grandes comerciantes, aos industriais decadentes, a Embaixada de Washington e ao Vaticano. Está lá hoje, né? Está lá rezando, no Vaticano. Percebe? Então, a decisão da bancada do PDT tem efeito prático algum, exceto alimentar o cinismo partidário e a desconfiança pública em relação aos partidos. Por quê? O PDT vai atuar naquela toada do bom mocismo. Se os projetos forem bons, nós votamos. Se os projetos forem ruins, nós recusamos. O problema é projeto bom, né? Se o projeto for bom, eu voto a favor. Se for ruim, eu voto contra. Ele tá sempre votando contra, então, né? A mesma coisa de falar que vai votar contra. Que não sai um projeto bom. Só vê corte no lombo do trabalhador. Só vê alastro brasileirinho. Não, na moral. Só alastro. É teto de gasto. É corte BPC. É... E consignado do FGTS. Isso aí também é outra bomba que vai estourar, né? Já tá se rolando aí pelas bocas miúdas, né?
que tem empresário procurando o governo e fala assim, mano, para com esse bagulho aí, tem gente pedindo demissão aqui porque, mano, não tem salário. O salário não tá sendo suficiente porque tá tendo desconto direto em folha. Né? Nego tá pedindo demissão pra ir pra informalidade. Já ouviram esse papo aí? Agora, o PDT, há muito, não é um partido com programa definido. Tanto é assim que o Lula vai lá, escolhe um deputado de quinta categoria para assumir o ministério, que é recusado, inclusive, por seus pares parlamentares. O Ciro, quero dizer aqui, tem uma virtude extraordinária. A propósito da corrupção, o Ciro tem 10 mil vídeos dele dizendo que a Codevasp é um centro de corrupção. Mas isso já lá no primeiro dia de governo. No primeiro dia de governo. O Ciro conhece essas estruturas estatais, alertou 1000 vezes. O que nós depois? Corrupção. E eu quero dizer, não é só no INSS e na Codevasp, etc. E na administração da dívida pública? E nos grandes ministérios? E na saúde e na educação? Será que não tem nada? Será que pequenas coisinhas? Quais são os sistemas efetivos de controle? Então, é um governo que convive com a corrupção. Pode até que não fomente, mas convive muito bem porque ela é derivada dessa corrupção parlamentar e disso que o Fernando Henrique tentou dar alguns ares de sociologia do presidencialismo de coalizão. Então, o Ciro, quero finalmente dizer uma coisa aqui só para você, Anderson, que é o seguinte, o Ciro está de uma maneira muito confortável, porque ele está se afirmando, como eu já disse há muito tempo, como candidato antissistêmico. Ele não participa desse jogo. Ele diz, nesse jogo, não. Claro que o Ciro tem, ele expressa, ele exibe aquela pequena mágoa de ser incompreendido para o povo, que é uma característica pequeno-burguesa, é uma característica de um político que não está percebendo a hora brasileira. A despeito de seus méritos intelectuais, do caráter incisivo e aberto, como ele fala, que me parece um valor absolutamente indispensável quando o cinismo domina a política, mas ele está numa posição confortável porque ele diz, bem, eu desse jogo não participo. Se pintar circunstâncias eleitorais e políticas de aparecer um candidato antissistêmico, e se o Lula não disputar, aí o Ciro entra. Agora, eu não participo, e eu vi ontem, quando você me convidou aqui para participar hoje, eu fui ver, Anderson, a máquina petista anti-Ciro. Ela é impressionante. É que é o seguinte, parece que o Ciro não é legítimo ele aspirar à presidência da República. Parece que a presidência da República nasceu para ser exercida por um político vulgar, que é o Lula, que não está à altura das circunstâncias. Então, finalmente, Anderson, o PDT precisa mais do Ciro do que o Ciro do PDT. O Ciro pode não ser candidato. Caraca, palavras duras do Nildo, hein, mano? Nildo Oryx mandou a good, hein, velho? Você é louco, mano. Que palavras duras, hein, mano? Mano, bateu e bateu, hein, velho? Nossa senhora, velho. Ele é muito novo, não precisa ser agora, não precisa ter pressa. Pode deixar esse sistema queimar ainda mais a sua imagem diante da imensa maioria do povo, a despeito de estar queimando o Brasil, a riqueza do Brasil, vidas de brasileiros, a miséria, a exploração, a alienação cultural, a dependência científica e tecnológica, a concentração da propriedade urbana e rural, a ampliação da fronteira agrícola com crimes ecológicos, o aprofundamento da dependência como nunca antes visto nesse país. Então, o Ciro está numa posição muito cômoda. Ele pode disputar, ele pode não disputar, e ele pode analisar a situação do PDT. O PDT necessita do Ciro. Quem é que o PDT pode lançar para a presidência da República, exceto apoiar o Lula? Não tem nenhum outro candidato a não ser o Ciro. Está numa posição ultra confortável. Bateu, hein? E por isso mesmo vai ser objeto de ódio do petismo. Tá certo. Nildo, antes de a gente continuar aqui, eu só quero lembrar mais uma vez que a gente está sorteando aqui ao longo. Tá, palavras duríssimas aí, hein, velho. Jovem Nildo Oryx aí, mano, mandando a good, velho. E ele tá certo, viu? Tá mentindo, não. Ele tá certo. Gostei, concordei com ele. E você, o que você acha dessa análise do Nildão? Nildão da Massa. Nildão da Massa mandou a good, velho. Deixei nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês aí, mano. Pô, Nildão
Fomos surpreendidos novamente, hein? Mandou a good, velho.